Bom dia para você. Café com palavra, mais uma manhã. Como está a sua alma, o seu coração? Em que você tem prendido o seu pensamento? No que você tem prendido os teus dias, o teu ser? Eu tenho me apegado ao Senhor, porque somente Ele pode nos ajudar, somente Ele pode nos alavancar, somente Ele pode nos guiar. E eu espero que você faça o mesmo, que tenha feito o mesmo, porque somente Deus pode mudar a nossa história, mudar a nossa trajetória, mudar o nosso ser. Hoje é um dia de vitória, porque eu e você estamos aqui. Salmo 49 vai dizer assim nesta manhã: Ouvi isto, todos vós povos, deem ouvido todos vós habitantes do mundo, tanto baixos e altos, juntamente ricos e pobres. Minha boca falará da sabedoria, a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei meu ouvido para a parábola e abrirei o meu dizer escuro sobre a harpa. Porque eu deveria temer nos dias do mal, quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem? Aqueles que confiam em sua fortuna se vangloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles pode de modo algum redimir o seu irmão, nem pagar a Deus um resgate por ele. Pois a redenção de sua alma é preciosa e ela cessa para sempre, para que ela pudesse ainda viver para sempre e não ver a corrupção. Porque ele vê que homens sábios morrem assim como o tolo, e a pessoa bruta perece e deixa suas riquezas para os outros. Seu pensamento interior é para que as suas casas continuem para sempre, e os seus lugares de habitação e todas as gerações eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. Todavia o homem, estando em honra, não resiste, ele é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, ainda que a sua posteridade aproveite seus ditos. Versículo 15 vai dizer: Mas Deus redimirá a minha alma do poder do túmulo, pois ele me receberá. Não fiques com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar, porque quando ele morrer, não se carregará nada consigo. Sua glória não descenderá com ele. Ainda que ele, enquanto vivia, abençoou sua alma, e os homens te louvarão enquanto fazes o bem a ti mesmo. Ele irá à geração de seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não entende é como os animais que perecem. O Salmo 49 nesta manhã é um salmo que nos faz pensar na vida e na morte, na riqueza e na pobreza, do que temos e o que almejamos e o que não temos. Vemos aqui o salmista falando sobre o alto e o baixo, sobre o rico e o pobre. Vemos o salmista trazendo para nós algo que vivemos nos dias atuais. Vemos situações que distinguem. Analisamos as pessoas que têm mais bens materiais, as pessoas que possuem as suas riquezas, assim como aqueles que não têm nada, aqueles que têm muito pouco, aqueles que vivem nas ruas ou aqueles que vivem modestamente. Vemos que nesta manhã o Senhor coloca a todos no mesmo patamar. Vemos que nesta manhã Ele coloca a todos no mesmo degrau. Rico e pobre, alto e baixo. Todos os habitantes do mundo, diz ele. Versículo 6 vai dizer: Aqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam na multidão das suas riquezas. Quantos e quantos podemos ver que não se vangloriam em Deus? Que não se colocam confiantes em Deus, mas confiam nas suas riquezas. Confiam na sua conta bancária, confiam no seu trabalho e no seu emprego. Confiam no país onde vivem.
Confiam no patrão que tem, confiam no carro que os leva, confia na casa que os faz seguro. Porém, a palavra do Senhor é clara em dizer que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Aqueles que sofrem de medos grandiosos de dormirem sozinhos, de medo de estarem dentro de uma casa que não tenha muita segurança, é a riqueza que eles possuem que os fazem ter esse medo. Porque, normalmente, uma pessoa com poucos meios, com pouca riqueza, uma pessoa que vive modestamente, terá medo de que um ladrão venha roubar a sua casa. Então nós vemos nesta manhã o Senhor nos colocando em um patamar igual no momento em que desceremos à sepultura. No momento em que partirmos, veja que é interessante o Senhor fazer uma pergunta: por acaso você poderia redimir a alma do seu irmão com esse teu dinheiro? Porque esse é um dos maiores feitos. É quando você pode redimir a alma de alguém. É quando você pode dizer: você está salvo. Você vai para o paraíso, você vai para Deus. Você tem esse poder com o seu dinheiro? O versículo 7 vai dizer isso. Ninguém pode pagar um resgate pela vida do irmão. O seu dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro que nós possuímos, nada pode salvar a vida de ninguém. Não pode manter o teu filho vivo, a tua esposa viva, teu marido vivo. Não pode manter aquele bem que você quer, aquela pessoa, teu ente querido, presente na terra. Muito menos redimir a alma dele, muito menos pagar pela alma dele, pagar pelo lugar que ele vai. Então, do que adianta? Se a nossa vida nessa terra é tão passageira, a nossa vida nessa terra vai tão rápido, então do que adianta termos tanto e não podemos fazer muitas coisas com esse tanto? Então a palavra do Senhor vem dizendo que quando descemos à sepultura, nós nos tornamos iguais, porque diz assim, versículo 10, os homens sábios morrem assim como os tolos, os ricos morrem assim como os pobres, os altos morrem assim como os baixos, os gordos, os magros, todos os que são diferentes nessa terra morrem assim como o outro, não há distinção de pessoas. Mas aquele que é rico, aquele que deixa a sua riqueza para os outros porque ele não as pode levar, tem no seu pensamento interior que as suas mansões, as suas casas, os seus terrenos, tudo aquilo que eles têm, ficam para todas as gerações e eles ainda chamam as próprias casas pelos seus nomes. Ou seja, a casa do senhor José, a casa da senhora Maria, morreram há tantos anos, mas as casas continuam com seus nomes. Todavia, diz o Senhor no versículo 12, de que adianta? Mesmo com essa honra toda, que a tua casa possua o teu nome, ainda que a tua casa possua o teu nome, você perece assim como um animal. Veja, de que adianta a grandeza do ter, se você perece como um animal? Se você vai ser colocado debaixo da terra como um animal, num túmulo, ainda que você abençoou a muitos quando vivia, ainda que você louvou, ainda assim, você, mesmo em honra, se você não entender este princípio, você é como um animal que perece, diz o versículo 20. Então, qual é a grandeza do ser humano? A grandeza do ser humano é ter para ajudar, ter para beneficiar, ter para fazer por alguém. E quanto mais nós retemos, menos nós colhemos.
Quanto mais nós retemos para nós, menos o Senhor abençoa a nossa colheita. O Senhor tem falado muito ao meu coração nesses dias. Ontem estive num culto abençoado, a qual o Senhor me fez entender algumas coisas relacionadas a isso. E esta manhã eu tiro este salmo, a qual o Senhor me faz entender novamente algo relacionado sobre isso. Nos preocupamos com o agora, nos preocupamos com o futuro, nos preocupamos com o material. E quanto estamos nos preocupando com a vida vindoura? Após a nossa partida dessa terra, quanto estamos nos preocupando? Quanto estamos fazendo para que a vida nessa terra seja um prelúdio do que vai acontecer depois? Estamos realmente preparando o nosso caminho para o que vai vir após a nossa morte? Ou estamos pensando em deixarmos riquezas para nossos filhos? Não que não devamos deixar patrimônio para ajudar, mas quando focamos somente nisso, não há bênção. Você tem que deixar a melhor riqueza para os seus filhos, que é a crença no Senhor, que é acreditar que existe um Deus que nos dá alívio ao amanhecer. Existe um Deus que nos dá graça ao amanhecer. Existe um Deus que, por sua misericórdia, nos permite estarmos respirando ao amanhecer. Existe um Deus que, quando pedimos com fé, recebemos. Existe um Deus que pode todas as coisas. Esta é a maior riqueza, o maior patrimônio que você pode deixar para os seus filhos. Esta é a maior riqueza e o maior patrimônio que você pode deixar para os seus queridos filhos, para a sua geração vindoura. Não são casas, carros, hotéis, barcos, patrimônios materiais que ficam e perecem, assim como o corpo daquele que parte e perece. Muitas vezes somos criados com crenças limitantes que nos fazem acreditar nisso, que o importante é ter muito, construir muito, ganhar muito, arrecadar muito, sermos escravos do trabalho e não aproveitarmos as maravilhas que Deus nos dá, que Deus nos propõe a cada amanhecer. Coisas simples e agradáveis, como ficar na cama um pouquinho mais, como conversar com uma amiga um pouquinho mais, como ter um momento de lazer, como olhar o brilho do sol, o brilho da lua e agradecer a Deus por essas dádivas do céu sobre as nossas vidas, que não é necessário ter muito dinheiro na conta para ver e para prestigiar esses momentos, mas é necessário termos uma alma limpa, uma alma livre para aproveitar esses momentos. Eu espero que o Senhor possa ter falado com você, assim como falou comigo, e que amanhã nós possamos nos encontrar para mais um Café com Palavra. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.